Opa, 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 opa! Boa noite. Bora todo mundo abrindo câmera. Eu não quero dar aula para as paredes. Isso, muito bem, Michele, Priscila. Perfeito, Lana, Micaele, Cíntia. Quero ver todo mundo. Simbora, Andréia, Marcela dirigindo aí com a câmera aberta, muito bom. É isso aí, simbora. Gente, bora lá, vamos então para a nossa Masterclass do crânio do bebê, tá? Eu vou trazer aqui hoje alguns conceitos para vocês que vai ajudar muito aí na prática clínica. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre essas questões cranianas. Enfim, vai ser um bate-papo bem legal hoje para a gente compreender cada vez mais aí esse sistema que é muito importante para o nosso paciente. Maravilha? Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos. Minha amiga Lina, diretamente de Portugal, 4 horas a mais. Ó, para você ver como isso é querer aprender, ó. Isso é que é um profissional comprometido. É 4 horas a mais lá em Portugal, agora é 8, lá é meia-noite, né, Lina? Eita, meu Deus, vamos embora. Vamos embora, então. Por quê, gente? Então, hoje aqui eu vou te mostrar o caminho, tá certo? Para vocês terem mais segurança e resultados, gente, no tratamento aí das disfunções cranianas, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta, reconhecido por tratar na grande maioria das vezes as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, utilizando a terapia manual avançada pediátrica. Eu sou criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica. A gente já tem mais de 1.500 alunos espalhados por todos os estados do país, em 5 países diferentes. Aqui, Lina é uma aluna nossa de Portugal, certo? Enfim, esse sou eu e aqui eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre essa questão do crânio do bebê. Então, aqui, nessa Masterclass, eu vou trazer esse caminho de segurança e resultado aí nessas alterações cranianas. Vocês vão ver que existe muito mais do que só assimetrias, tá? Tá todo mundo falando hoje de assimetria craniana, plagicefalia, nananã, mas vocês vão entender que vocês precisam de um conhecimento mais aprofundado para gerar resultados mais expressivos no paciente de vocês, certo? Então é esse caminho que eu vou te mostrar para você se sentir mais segura naqueles casos mais difíceis. Quem nunca pegou, né, gente, aqueles casos que o paciente simplesmente não respondia, ou às vezes melhorava um pouquinho e depois piorava de novo, tá? Então aqui eu vou te ajudar a ter mais clareza para identificar essas alterações com mais segurança e que vai muito além dessas assimetrias cranianas. Maravilha? Quem aqui já trata assimetria craniana? Quem aqui já é minha aluna? Coloca aí no chat, por favor. Certo? Então, ó, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre, né, esse caminho das assimetrias cranianas, plagiocefalias, braquidólico, assimetrias mistas, como você ter mais segurança também nessas cranioestenoses, SBR. Eu vou mostrar, né, como é que você vai conseguir chegar nesse, no final aí da linha de chegada para conseguir ter segurança em todas essas alterações, certo? Indicação de órtese, sobreposição de sutura, entender sobre as fontanelas, saber o que é disfunção de seno basilar, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso, porque é muito importante. Maravilha? Então, existe essa infinidade de alterações cranianas que vai muito além só de plagiocefalia, dólico e braquicefalia, tá? Como, por exemplo, casos assim que a gente se depara e fica perguntando, meu Deus, que cabeça esquisita é essa, tá? Aqui é um paciente real meu, gente. Essa cabeça, a gente pensa que ela é o quê? Uma plagiocefalia posicional, né? Mas pasme, quando a gente vai lá medir, não tem alteração no CVAI, basicamente nenhuma. Ou seja, as diagonais basicamente estão quase do mesmo tamanho. E a gente enxerga essa cabeça muito torta, certo? Então, a gente se depara muitas vezes com essas alterações. Olha esse caso aí, esse paciente também não tinha alteração lá na região posterior da cabeça. Isso aqui são casos reais meu do consultório, tá? Então, olha que esquisito, a cabeça toda torta, mas a região posterior estava intacta, o occipital estava ok. Mas olha a face dessa criança, olha essa alteração dos olhos, olha essa orelha como não aparecia.
que diacho de assimetria craniana é essa? Foge muito do habitual, do que a gente está acostumado, certo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês terem mais segurança quando esses casos aparecerem, tá? E por que vocês estão aqui hoje, certo? Né? Por que eu decidi fazer esse evento para vocês? Porque eu observei que o crânio ainda é uma questão muito sensível para vocês, né? Vocês ainda têm muita insegurança para tratar de forma segura, para avaliar, para escolher a técnica. E eu comecei a observar isso acompanhando vocês de perto. Ia falar, né? Que assim, aqui, por exemplo, me falem se vai sair o som, tá? Então eu decidi fazer esse evento porque acompanhando vocês de perto, eu observei que era uma dor de quase todo mundo. Inclusive, essa ficha caiu quando a Thaís, que é uma mentorada minha em um dos encontros, ela falou isso para mim. Vê só. Ia falar que assim, eu não vou mentir, eu tá saindo não som para vocês? técnicas de crânio no consultório. Eu tenho bloqueio com elas, mas acho que agora deu uma clareada, estou mais confiante. E segundo, eu tenho uma avaliação que eu já vi que tem cavalgamento, aí eu já vou aplicar. Então a Thaís já era minha aluna, gente. A Thaís era da turma 13, pra vocês terem noção. Hoje nós estamos na turma 21. A última turma do TEMAP foi a turma 21. A Thaís estava esse tempo todo atendendo pediatria e com medo de tratar o crânio, com receio de mexer na cabeça do bebê, de gerar um desconforto ou piorar aquela situação, né? E aí, depois de uma orientação específica, ela mandou lá no nosso grupo: ô Ícaro, já apliquei aqui hoje, o bebezinho ronca o tempo todo e pasmem, a respiração dele melhorou na hora com aquela técnica do viscerocrânio. Foi uma técnica que eu orientei ela a fazer, tá? Então, foi aqui que caiu minha ficha, que eu vejo que esse é o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês. Vocês ainda têm muita insegurança no crânio. Quem aqui tem essa insegurança ainda? De pegar aquela cabeça meio complicada, não saber se está aplicando a técnica correta ou não, entender de fato se tem disfunção ou não, qual é aquela disfunção, né? Concorda comigo? Certo? Então, por isso que eu decidi fazer esse evento aqui hoje para vocês. Maravilha? Olha lá, Marielle, Michele, eu, né? Então, vamos embora, vamos aprender, que vai ser maravilhoso, certo? E aí, isso aqui é muito corriqueiro, né? E a gente vê muitas essas dúvidas de vocês. Olá, boa noite. O que é que vocês acham desse afundamento desse bebê? Ó, essa região aqui, vocês estão vendo essa região mais funda da cabecinha do bebê, né? O bebê tem 4 meses, a pediatra mandou foto. Aqui outra. Tem um outro caso que eu fiquei na dúvida, a criança está com 8 meses corrigida, não apresenta atraso motor, estava com a braque assimétrica, houve melhora da plágio, porém um pouco da braque. Fico na dúvida se eu indico capacete também, mas ela não consegue mais posicionar, peço para manter o posicionamento da plágio. Olha outra dúvida, manda o bebezinho, pessoal, alguém já teve o caso assim? Bebê gemelar, está com torcicolo, inclinação cervical à direita, plagicefalia leve, ela tem uma assimetria de mandíbula, a gengiva dela é bem perceptível, um declínio, o lado direito é mais alto e desce para a esquerda. Não sei se eu soube explicar. Então isso aqui é corriqueiro, ó. Boa noite, vocês já pegaram caso que visualmente tem uma braquicefalia mais no craniômetro da normal? Alguma sugestão aqui? Alguém já pegou algum caso assim? Vai comentando aí, se vocês já pegaram casos parecidos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou com uma dúvida sobre um paciente que atende pelo SUS desde abril, 8 atendimentos. Ela chegou com torcicolo, já melhorou, está com CVAI de 3,7, um CI de 75. Hoje fiz a craniometria, CVAI 1,4 e o CI 72. Estou preocupada se pode ter fechamento de sutura. Vou mandar fotos. Gente, alguém pegou cabecinha assim, mais uma cabecinha parecida com aquela que eu mostrei para vocês. Então, a gente começou a mapear que isso é muito corriqueiro, né? Existem muitas dúvidas na prática clínica de vocês, e é totalmente comum, é na prática que a gente vai observar que vai vir casos completamente fora do habitual, certo? E, gente, eu também passei por isso, não acontece só com vocês. Eu fiz lá meus cursos, aí entendi o que é plágio, entendi o que é dólico, entendi o que é braque, falei, eita, maravilha, soube lá medir a cabecinha do bebê, aprendi, comecei a atender e...
pepino. Só começou a aparecer casos que eu não tinha visto em lugar nenhum, nenhuma formação que eu fiz. E isso começou a me dar uma certa insegurança. Esse aqui, por exemplo, é um caso real lá do meu consultório. Foi o primeiro caso que eu fiquei sem saber o que era. Porque até então eu só tinha estudado plagicefalia, braquicefalia, dolicocefalia. Então, na vida real de quem atende todo dia, a gente começa a se deparar com esses casos malucões. Essa paciente aí, né? E eu falei, meu Deus do céu, o que é que essa criatura tem? Certo? E eu falei, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir melhorar essa paciente? Será que minhas técnicas conseguem resolver? Olha esse outro caso. O paciente chegou desse tamanho para mim, tá? Não conseguia nem medir a cabeça dele, porque o craniômetro não cabe mais na cabeça, já é um paciente com mais de 10 anos, mas olha essa mordida cruzada, né? Olha a alteração aqui nessa mordida, olha como estava alterado. E aí, eu faço o quê com um paciente desse? Então, ó, casos reais, aquilo que eu falei para vocês, paciente com SBR, a cabeça parece um feijão, mas medi lá quando eu fui ver as diagonais parecidas. Isso aqui é o que aparece na nossa prática clínica no dia a dia. Então, é completamente normal essa insegurança de vocês, tá? Então, se sintam abraçados, porque não é só você, não é só com vocês que isso acontece, isso aconteceu comigo também, e foi aí que eu quis aprofundar os meus estudos, para eu conseguir construir essa segurança nesses meus atendimentos e gerar resultado, né? Fazer diferente na vida dessas pessoas. E aqui foram os resultados desses casos complicados, ó. Essa aqui foi uma paciente que veio com essa alteração craniana, tá? Aqui o paciente meio que já pré-adolescente, olha a melhora dessa mordida dele, olha como os olhos alinharam. Vocês conseguem enxergar que até o olho aqui conseguiu alinhar, ó? Ele tinha, né? Parece que um olho estava um pouquinho mais alto do que o outro. Esse aqui é o paciente da assimetria esquisita, que no CV aí não dava nada alterado, certo? Então, eu comecei a entender e essa prática clínica foi me dando cada vez mais respaldo, know-how, conhecimento para eu aprofundar aí no tratamento e conseguir ajudar vocês aqui nessa aula de hoje. Então, eu comecei a observar que para eu conseguir gerar esses resultados, esses 4 pilares, que alguns de vocês até conhecem, mas a gente vai se aprofundar nele aqui hoje, é necessário para a gente gerar resultado. Eu estou meio que olhando para o lado, porque eu estou com a segunda tela aqui, tá, gente? Então, esses sempre foram os pilares, desde quando eu comecei a atender pediatria, que fazia sentido na minha cabeça. Primeiro deles, comunicação efetiva. Segundo deles, o raciocínio anatômico do crânio. Terceiro, o raciocínio clínico das disfunções cranianas. E o quarto, toque clínico avançado. E a gente vai falar sobre cada um desses pilares aqui, que vocês podem replicar para vocês terem mais segurança e resultados mais satisfatórios na vida de vocês. Então, todo mundo sabe, quem me conhece, que a minha premissa, de uma forma geral, sempre quando eu quis começar a atender pediatria, é não atender o bebê chorando, certo? Porque eu lembro lá na época dos meus estágios de pediatria, que eu ainda não sabia muito bem o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria, e pediatria era uma dessas coisas. Porque eu via que o atendimento era simplesmente caótico, era muito choro, o paciente gritava, chorava, e era muito trabalho para a gente ver um micro resultado, certo? Então, eu bloqueei pediatria da minha vida desde quando eu saí desses rodízios lá da faculdade, certo? Mas eu comecei a entender que existe outra forma da gente tratar o paciente pediátrico, com um olhar diferente da fisioterapia convencional. Esses pilares aqui é da terapia manual, são duas coisas completamente diferentes. E eu falei, caramba, será então que eu posso começar a atender esse paciente, mas ao invés dele chorar, eu criar essa comunicação com ele, fortalecer essa minha conexão, fortalecer esse vínculo com esse paciente, fazer técnicas que gerem conforto, para que de alguma forma eu consiga ajudar esse paciente. Então, eu comecei a tentar procurar, né, técnicas, estudar, me aprofundar nesse assunto, para que isso fizesse sentido para mim. E realmente começou a fazer, né? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para que, na verdade, eu acalme esse paciente ao invés de estressá-lo? Tá? E aí, vamos entender um pouquinho do paciente que chega para você, que você vai fazer terapia manual com ele, tá?
Se você é fisioterapeuta e trabalha com fisioterapia pediátrica, entenda que a terapia manual é um braço da fisioterapia pediátrica. São duas coisas completamente diferentes, visões completamente diferentes. Então, quando o paciente pediátrico chega para você que precisa fazer terapia manual nessa criatura, ele vai ter bloqueios mecânicos, ou seja, disfunções de mobilidade tecidual, restrições de movimento em toda e qualquer estrutura do corpo desse paciente. Então, ele vai ter restrições em articulação, ele vai ter restrições em fáscia, ele vai ter restrições na coluna, nos ossos do crânio, no movimento visceral. Essas disfunções de mobilidade, que é o que nós tratamos com a terapia manual, vão causar sintomas e sinais clínicos nesse seu paciente. Vai causar refluxo, vai causar cólica, vai causar constipação, é a causa de torcicolo congênito, é a causa primária de assimetrias cranianas. Concorda comigo? Vocês entendem isso, esses bloqueios? Concorda comigo que uma criatura que está com tudo isso aqui, se ele chega no seu consultório, ele está completamente desorganizado em relação ao sistema nervoso autônomo dele? A gente chama isso de uma desautonomia. O sistema nervoso autônomo do paciente ele é feito de simpático e parasimpático. Precisa existir um equilíbrio entre esses dois sistemas. O simpático é aquele sistema que o paciente fica em estado de alerta, que ele fica em estado de vigília, que ele não consegue dormir, certo? Mas ele não é ruim, ele precisa acontecer para liberações de hormônios acontecer durante o dia, o cortisol ser liberado para a gente fazer as coisas da vida no nosso dia a dia. Só que vai chegando à noite, esse simpático precisa descer e esse sistema nervoso autônomo parasimpático precisa subir, porque aí a gente entra nas questões basais ali do nosso corpo. É onde a gente aprende, é onde a gente, o que estudou durante o dia, vai ficar fixado lá nas áreas de aprendizagem do nosso cérebro, é onde o seu paciente se fez o diabo de um treino de estimulação precoce, de fisioterapia motora, é no parasimpático, é no sistema nervoso parasimpático, que aquilo ali vai ficar gravado no cérebro dele, e ele vai aprender aquele movimento, você vai conseguir ganhar ali ganhos motores, estratégias ali de desenvolvimento motor para essa criança. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático precisa ter um equilíbrio. A grande questão é que restrições de movimento no seu paciente vai causar todos esses sintomas que eu falei para você e vai causar uma desautonomia no seu paciente. Ele vai ficar em estado de alerta o tempo todo, em simpaticotonia, ele não consegue relaxar, ele está estressado, ele está sem dormir. Os estímulos sensoriais externos, o toque, qualquer coisa nele é interpretado como algo completamente disfuncional, que gera desconforto. Então, a realidade de paciente que precisa de terapia manual que chega para a gente é o quê? É aquele paciente que não dorme, é aquele paciente que não mama bem, é aquele paciente que a mãe diz que não consegue trocar roupa porque o menino chora, que é a Terceira Guerra Mundial. Quem já pegou paciente assim? Que a mãe fala, Ícaro, eu não consigo vestir uma roupa, que ele se incomoda muito. Isso são bloqueios mecânicos, é o que causa no seu paciente. Certo? Isso é visão de terapia manual. Porque eu vou tratar esse paciente com irritação, fazendo ele chorando e eu nem ligando para essa questão. É você não conseguir ter um olhar para a principal função do corpo do paciente, o principal sistema nervoso. E digo mais, um sistema que está estressado é um sistema que não aprende. Um cérebro estressado é um cérebro que não aprende. Um cérebro estressado é um corpo que não se fortalece, certo? Então, por isso que eu quis ir ao contrário daquela fisioterapia convencional. Eu quis criar estratégias de me comunicar com esse paciente, fortalecer esse meu vínculo, o meu toque, regule esse sistema nervoso autônomo dele, dê novas experiências sensoriais para eu organizar o sistema nervoso autônomo desse paciente. E eu sempre quis trabalhar desse jeito, tá? Então, por isso que eu tenho estratégias desde quando esse paciente chega para mim. Como é que eu me comunico com ele, meu tom de voz, o meu toque, o meu peso da mão. Tudo faz parte desse primeiro pilar, que é a comunicação efetiva. Será, então, que isso tem alguma comprovação científica? Ou é coisa maluca de Ícaro que inventa umas coisas que não tem nada a ver? Certo? Olha só.
A modulação do sistema nervoso central, esse toque sutil, essa comunicação efetiva, esse trabalhar o paciente sem estressá-lo, esse trabalhar o paciente sem choro, vai fazer uma modulação no vago do paciente, nosso principal nervo parasimpático, uma modulação vagal. A gente vai estimular o sistema nervoso parasimpático, certo? Esse pilar de ter essa comunicação efetiva com esse paciente vai reduzir essa atividade simpática dele, vai diminuir a resposta do estresse e também vai conseguir trabalhar questões hormonais do seu paciente. É o que fala esse estudo aqui, certo? Esse artigo fala isso, que esse toque estratégico, essa comunicação, esse atendimento intencional, pensando naquele corpo como desequilibrado e tentando organizar esse paciente, acalmar esse paciente, tem todos esses efeitos aqui, gente, ó. Modulação vagal, redução da atividade simpática, diminuição da resposta do estresse, organização dessas alterações hormonais, certo? E aí olha o que esse estudo trouxe aqui pra gente, que maravilha. Esses dois estudos falam basicamente a mesma coisa, né? Como essa organização e esse atendimento intencional, através do toque, que é o que a gente faz com a terapia manual, se ele de fato vai ter esses efeitos a níveis biológicos e hormonais no nosso paciente. E aí, olha, esse estudo aqui, ele foi um estudo que foi feito lá na década de 90, em pacientes que estavam internados na UTI, eram pacientes prematuros, estavam internados na UTI, e eles queriam saber se o toque, certo, de forma intencional, conseguiria ter algum efeito sobre aquele paciente, né, o toque suave, a massagem suave nesse paciente. Então, basicamente, o intuito era fazer um deslizamento ali das superfícies, massagens nos membros e no tronco, e que tinha mais ou menos uma duração ali de 20 minutos, né, no paciente. Olha só quais foram os efeitos desse trabalho desses pacientes que estavam internados. O nível de cortisol diminuiu, teve uma redução significativa e estatística do grupo que recebeu a massagem, e em metade dos bebês que foram avaliados, 4 de 8, o cortisol caiu tanto que ficou abaixo do limite detectável pelo exame. Olha que loucura. Quem trabalha em hospital aqui? Alguém? Certo? Então, trabalhar em hospital, esses bebês são bebês que estão completamente desequilibrados quando a gente pensa em sistema nervoso autônomo. É muito estímulo, é muito desconforto, procedimentos dolorosos, barulho, luz, o paciente não fica quieto, certo? E olha que interessante, era algo que eu sempre pensava de uma forma intuitiva, né? Que se o paciente chega para mim, ele estar dessa forma, desorganizado, será que eu consigo atendê-lo de uma maneira que eu consiga ir contra o que a fisioterapia convencional às vezes faz, que é não ligar muito para esse choro, para essa irritabilidade? Isso aqui é ter intenção, é se comunicar de uma forma mais efetiva com o seu paciente, para que ele se acalme e relaxe, certo? O que é que o nosso toque faz dentro dessa nossa comunicação e dentro desse nosso trabalho intencional com o nosso paciente? A gente vai ativar as fibras C táteis e ela vai responder sempre melhor com esse toque leve, lento, suave, certo? E que se assemelha à temperatura aí da pele do ser humano. Quem é que faz terapia manual e começa a sentir a mão esquentar? Lembra lá que eu falo para vocês, 10 anos atrás, desde quando eu falo para o TEMAP, da liberação de energia, dos 70 picoamperes de energia? É isso aqui. Certo? O nosso toque está estimulando essas fibras C táteis. E aí essas fibras C, elas vão se projetar para áreas lá no sistema nervoso cerebral do nosso paciente, que tem relação com a ínsula, que tem relação com o processamento emocional, que tem relação com a interorecepção desse paciente, e a gente faz também essa regulação do sistema nervoso autônomo dele, tá? Através do toque sutil e suave. Por isso que eu falo, toque sutil e suave, certo? Então, como é que esse cérebro vai interpretar esse nosso toque, tá? Ele vai interpretar isso como algo muito próximo de, meu Deus, eu estou seguro,
meu Deus, eu estou sendo cuidado. Meu Deus, eu não estou sozinho. Por isso que é muito comum um paciente relaxar e dormir durante o nosso atendimento. Certo? Por isso que a mãe sai impressionada muitas vezes do nosso atendimento, porque às vezes você foi a primeira pessoa que conseguiu acalmar essa criança. Já aconteceu isso com vocês? Aqui, o efeito neurofisiológico. Aqui, o artigo comprovando sobre o nosso trabalho. Aqui, comprovar o nosso pilar central, que é essa comunicação efetiva com o nosso paciente. É através do nosso toque a gente comunicar com o nosso paciente que ele pode se sentir seguro, que ele está sendo cuidado e que ele não está sozinho, a gente está ali com ele. Tá? Maravilha? O segundo pilar, que é essencial para você ter mais segurança, gerar mais resultado no seu paciente, nessas disfunções cranianas, é você entender sobre esse raciocínio anatômico do crânio, tá? É um sistema, gente, completamente novo, é um sistema, assim, meio que parece um mundo paralelo mesmo ali do paciente, não tem nada a ver com músculo, certo? Existe uma formação diferente, um desenvolvimento diferente, e é essencial que você entenda mais aprofundado sobre esse raciocínio anatômico para você conseguir traçar linhas de raciocínio mais efetivas, escolher técnicas mais efetivas, tratar o paciente de uma forma mais resolutiva também. Então, por exemplo, entendendo um pouco sobre essa anatomia do nosso paciente, biomecânica, anatomia, né, as diferenças ali anatômicas do paciente pediátrico para o paciente adulto, a gente entende que muitos fatores influenciam nas alterações cranianas, na resposta desse paciente em relação ao nosso tratamento, certo? Aqui é o segundo pilar, é o conhecimento anatômico trazendo para a prática clínica. Então, a gente entende, por exemplo, que a idade do paciente é muito importante em relação à melhora do atendimento, né? Melhor resposta clínica do tratamento. Por quê? Porque a gente tem janela de picos de crescimento do sistema cerebral, porque nos primeiros 6 meses, por exemplo, esse aumento desse volume cerebral ele é muito grande, então a gente aproveita esse momento oportuno para fazer o direcionamento do crescimento direcionado para a região do crânio que a gente quer que se desenvolva, certo? Tudo isso é entender a anatomia, raciocínio anatômico. Exemplo que vocês podem utilizar na prática. Dentro dos 6 primeiros meses, no segundo mês de vida e no quarto mês de vida, o crânio, que já está crescendo muito rápido, nesses 2 momentos vai crescer ainda mais rápido. Vai ter um pico de crescimento muito acelerado. Isso significa que você tem 2 possibilidades. Ou você potencializa essa remodelação craniana, porque você sabe disso e aproveita esse momento para você direcionar esse crescimento cerebral para o local correto, ou se você não tiver esse conhecimento, não conseguir trazer essa família para o tratamento, essa família pode ser relapsa nas orientações e você pode piorar muito a simetria craniana do seu paciente. Isso é conhecimento anatômico dentro do tratamento. Certo? Esse é o pilar do raciocínio anatômico. Adesão do tratamento, já entrou aqui nisso que eu falei. Tipos de intercorrência do parto, por quê? Se o paciente usou vácuo, fórceps, vai causar, gente, lesões específicas cranianas. Lesões em estruturas cranianas. A gente vai entender essas lesões no final dessa aula. Vocês vão entender melhor, eu vou falar sobre elas, tá? São as lesões de esfenobasilar. Disfunções cervicais, lógico, porque está relacionado com a limitação do pescoço, isso vai, né, tá relacionada com as alterações. Então, por exemplo, o paciente tem um torcicolo que olha mais para um lado, isso pode gerar plaicefalia, mas o paciente pode ter um bloqueio bilateral e um padrão extensor que vai causar uma braquicefalia, certo? Então, é você pegar esse conhecimento, juntar o quebra-cabeça e entender o que está acontecendo com ele. Tipo de deformidade, porque a gente sabe que algumas assimetrias dão mais trabalho, certo? Por exemplo, a braquicefalia dá mais trabalho. Quem aqui já pegou esses casos assim? Porra, plaicefalia responde tão rápido, mas braque parece que dá um trabalhinho a mais, não é verdade? Existem motivos para isso, tá bom? Tá? E aí você não fica atirando no escuro, achando que é você que está errando, quando você entende o que é que está acontecendo com o seu paciente. A aceitação do tummy time é muito importante, vai influenciar no seu tratamento, e principalmente tensões durais adversas.
Vamos entender um pouquinho sobre essas tensões durais? Quem é meu aluno aqui há, sei lá, 3 anos, 2 anos? Tem alguém aqui que já é meu aluno há um pouco mais de tempo? Olá, Débora, Andréia. Quem é meu aluno das antigas, a velha guarda, certo? O que é que eu falo para vocês desde sempre, nos encontros, nas aulas ao vivo, tudo? O principal sistema do paciente antes de 2 anos de idade é a dura mater. É muito importante para a gente conseguir tratar assimetrias cranianas, disfunções cranianas de uma forma geral. Falo isso desde quando eu comecei a ensinar aqui na internet. Certo? O sistema facial é muito importante e o mais importante a mais importante das faces, a dura mater, ela é essencial para você tratar. É por isso que a gente consegue ser muito diferente e os nossos resultados serem diferentes da grande maioria das pessoas. Porque a gente trata o que precisa ser tratado, que está intimamente, diretamente relacionado com alterações cranianas. Sempre falei isso para vocês. Mas vamos entender um pouquinho por que as tensões durais influenciam nisso, tá? Primeiro, a dura mater, gente, é a nossa fáscia mais importante que a gente tem no nosso corpo, tá? Ela recobre e protege todo o nosso sistema nervoso central e ela também tem uma íntima relação com todo o crânio do nosso paciente. Então, além dela recobrir todo o cérebro, ela tá aqui, gente, ó. Vocês estão vendo meu mouse passando aí para vocês? Passa, né, para vocês? Perfeito. Ó, ela tá conectada, gente, com todos os ossos da cabeça. Ela tem fixações lá no forame magno, ela tem fixações lá no etimoide, ela passa pela sutura sagital, entre a fáscia tem lá os seios sagitais, as artérias que estão relacionadas à irrigação do sistema nervoso central, a drenagem do líquido e do sangue venoso que sai da cabeça, certo? A produção e reabsorção do líquido cefalorraquidiano. A gente sempre soube, né? Eu sempre falei dessa íntima relação da dura mater com os ossos. Por isso que é importante a gente tratá-la, tá? Eu sempre comentei isso para vocês. As fáscias, os ossos, elas são escravos das meninges. A gente precisa tratar a meninge. Dessa forma, o osso vai conseguir remodelar. A gente vai ter essa repercussão clínica no nosso paciente. Durante muito tempo, a literatura achava que só existia essa conexão. Ela só estava ali grudada no osso e protegia o sistema nervoso central, tá? Certo? Mas a gente sabe hoje que não. Olha que interessante. Então a gente sabe hoje, né, com as atualizações da literatura científica, que as tensões durais elas vão influenciar diretamente o desenvolvimento dos ossos do crânio, porque elas são contínuas em todo esse crânio. Essa figura aqui é uma figura maravilhosa de um livro de um cara que é o pai da fáscia mundial, aí tem 400 milhões de artigos publicados, tem livro, tá? Eu vou trazer um artigo aqui dele para vocês, e aí ele trouxe essa imagem lá desse livro dele, tá? Então a gente começou a observar que elas vão influenciar nos centros de calcificação dos ossos também, e dentro lá da dura mater existe fibroblastos que vão sinalizar para regiões específicas ali do nosso cérebro que vai aumentar esse metabolismo e manter essa sutura aberta quando precisa ser mantida, mas também fechar essa sutura quando ela precisar ser fechada. Porque se fecha antes do tempo, vai ter o quê? Uma cranioestenose. Então a gente começou a observar que tem essa ligação direta, tá? Então hoje a gente sabe que a dura mater não é apenas esse revestimento do cérebro, mas ela vai funcionar como um tecido biologicamente ativo, gente. A dura mater é viva, é um sistema vivo, tá? E ela vai produzir sinais moleculares que vão regular toda essa formação da calota craniana, vai manter essas suturas abertas durante o crescimento craniano, e quando essa comunicação da dura mater em relação ao osso e ao aumento do volume cerebral, a gente pode ter alterações desse crescimento craniano. Então, ou seja, a dura mater, ela é primordial e essencial para esse crânio crescer simétrico, bonito, ok, e fechar as suturas no momento correto também, certo? Ou seja, para um osso se desenvolver, ele precisa de ter uma dura mater livre de tensões. Anotem isso, que isso é muito importante, certo?
Ou seja, se o bebê tem meses de vida e a gente está ali achando, né, que a gente quer tratar alterações cranianas nesse paciente, a gente vai ter que entender sobre tratamento da dura mater, sistema facial do paciente, tá? É isso aqui que esse artigo traz. Olha que maravilha. Aquela figura lá que eu mostrei para vocês é desse cara aqui, o Graham Riscar. Ele é o pai aí de que estuda dura mater, sistema facial, e ele comprovou tudo isso nos estudos dele, que existe essa relação íntima entre cérebro, dura mater e osso, certo? É tipo uma simbiose entre essas estruturas e que a dura mater vai influenciar tanto no crescimento, o crescimento cerebral influencia nesse estiramento dessa dura mater, e essa dura mater, como está intimamente ligada com o osso, ela vai também estar relacionada com o desenvolvimento craniano, certo? Ele conseguiu comprovar, isso aqui é uma figura de um artigo dele muito bom, certo? Esse artigo é incrível, se vocês se comportarem e ficarem até o final, eu posso liberar para vocês. Vocês querem? Certo? Maravilha? E aí, esse outro trabalho aqui, ele conseguiu mostrar isso também, tá? Esse é um trabalho clássico que foi a partir desse trabalho que todos os estudiosos começaram a pesquisar mais sobre a dura mater, a entender esse funcionamento, a entender sobre esse sistema crânio-sacral, a esse sistema de meninges, e foi um trabalho lá de 1995, para vocês entenderem que a dura mater não é algo novo, ó, as pessoas já estudam há muitos anos. E o que foi que eles começaram a perceber através desse estudo aqui? Que os pesquisadores eles alteraram, né, experimentalmente ali a interação entre a dura mater e as suturas cranianas nos animais, e eles observaram o quê? Que quando a comunicação da dura mater com os ossos foram interrompidas, a sutura fechou precocemente, antes do tempo. Olha que loucura. Agora, quando essa comunicação permaneceu, o funcionamento dessas estruturas aconteceu normalmente, a sutura continuou aberta, certo? Então, esse aqui foi um dos principais estudos que começou a acender alerta para a gente se aprofundar nesse sistema de meninges cranianas, né? Do Oppermann, aí essa da Laing-Oppermann. Foi um estudo clássico aí que a gente começou a aprofundar esse nosso conhecimento. Então, a gente conclui, através dessas literaturas científicas, que o cérebro ele vai crescer muito rapidamente nos primeiros 2 anos de vida. Vocês assistiram minhas aulas, vocês sabem que eu falo isso o tempo todo. E aí esse crescimento craniano, né, cerebral, vai gerar essa tensão mecânica na dura mater. Essa dura mater vai ser estirada, e esse estiramento vai causar alterações na atividade celular da própria dura mater, certo? E a resposta dela vai ser estimular o crescimento da calota craniana, permitindo que o crânio acompanhe o aumento do volume encefálico. Ou seja, ela vai permitir que esse crânio aumente esse metabolismo, os centros de ossificação comecem a ser estimulados, o depósito de cálcio comece a acontecer, esse osso comece a se desenvolver, essa sutura se permanece aberta, porque se ela se fecha, o cérebro não tem espaço para crescer. E aí, naquele momento que esse cérebro, com 2 anos, que ele já vai ter basicamente ganhado quase todo esse volume lá, e esse estiramento ali da dura mater ele vai diminuir, e essas suturas elas vão começar a calcificar, certo? Então a gente entende que o crescimento cerebral ele não vai atuar só por pressão física e empurrando esses ossos, mas ele também vai fazer uma mecanotransdução ali em todas aquelas regiões, ou seja, forças mecânicas que vão ser convertidas nessas respostas biológicas lá pelas células durais, tá? Ou seja, o osso, gente, ele só se desenvolve e cresce porque a dura mater está intimamente ligada a ele e vai ser estirada pelo crescimento cerebral. Então, é esse estiramento de dura mater que vai fazer com que esse osso se desenvolva. Quando o paciente tem uma plagiocefalia posicional, ou seja, um lado está amassado, esse osso está liso e não cresceu, é porque ele não foi estirado e ele não conseguiu crescer e se desenvolver e fez isso aqui, ó. Ó, ele estava assim planificado
ele não conseguiu crescer e se desenvolver, porque não houve estiramento da dura mater, porque não teve volume cerebral crescendo para aquela região. O osso não se desenvolveu. Tá? Deu para entender isso? Tá claro? Estou trazendo estudo científico comprovando tudo que a gente fala desde sempre, né? E trazendo esses pilares para vocês que são essenciais e para vocês entenderem que já tem comprovação científica e faz todo sentido, né? Em relação a esse nosso tratamento. Maravilha? Então aqui, ó, tirem foto, aqui é maravilhoso isso aqui, se vocês, né, quiserem tirar foto. Então a influência biológica na formação do crânio. O cérebro vai aumentar de volume, vai estirar a dura mater, né, que vai manter as suturas abertas, porque ela vai ser sinalizada através desse estiramento, e com isso esses ossos vão conseguir crescer da melhor forma possível, de uma forma simétrica, tá? Então, a gente quer essa dura mater completamente livre de tensões, que é para a gente ter simetria nesse crânio, né? Ser perfeito. Esse foi o segundo pilar. Entendeu como conhecer a anatomia mais aprofundada faz total diferença? Conseguiram entender isso? E aí a gente para de ser só um reprodutor de técnica, porque eu vou mexer aqui para liberar o pescoço e eu quero que o bebê durma daquele jeito. Olha como fica raso o raciocínio. Concorda comigo? E aí, se o paciente sai um pouquinho desse padrão, dessas assimetrias para vocês, vocês não vão entender o que é que está acontecendo com ele. Vocês não vão saber onde é que precisa mexer. Entendeu? Porque vocês não entendem, né, mais aprofundado sobre essa anatomia. E aí, o terceiro pilar é o raciocínio clínico das disfunções cranianas. Vamos agora aprofundar e entender que o crânio é muito mais do que só uma cabeça amassada de um lado, uma braquicefalia ou uma dolicocefalia. Tá? Uai, não tá aparecendo a imagem, Jaqueline, para você? A apresentação não tá? Ó, a Roberta disse, tá sim. Tenta sair e voltar de novo. Certo? Então, para a gente entender e se aprofundar nessa mecânica e entender sobre essas disfunções cranianas, vamos relembrar alguns conceitos básicos que é importante. Primeiro, entender o que são disfunções fisiológicas e não fisiológicas, certo? O que são disfunções fisiológicas? Primeira coisa, quando a gente trabalha com terapia manual, a gente trabalha sobre eixos do movimento do corpo. Cada osso, cada articulação trabalha sobre eixos, que são os famosos eixos rotacionais, de movimentos normais do nosso corpo, tá? Então, é uma flexão, é uma extensão, beleza? Estão lembrados disso? Aquele eixo vertical, longitudinal, antero-posterior. Quem lembra disso de biomecânica? Que era horrível, né, lá no início da faculdade. A gente ficava queimando os neurônios sem entender. Pois é. Aquilo ali serve para a gente até hoje. Quando o paciente ele apresenta uma tensão exagerada de alguma estrutura no eixo fisiológico, ou seja, numa flexão ou numa extensão, isso pode ser considerada como disfunções fisiológicas. O que eu quero dizer para vocês? Ó, aqui é a esfenobasilar. A gente vai estudar muito sobre ela hoje, nesse terceiro pilar, porque ela é essencial para vocês compreenderem toda a biomecânica da cabeça, certo? Ó, aqui é o occipital, aqui é o esfenoide. Juntas, essa bonitinha faz a esfenobasilar, certo? Maravilha? Ah, Paula, é porque tu só tá aparecendo o slide, né? Me procura aí no meio de todo mundo, porque eu tô com duas câmeras. Vocês estão conseguindo me ver e ver o slide, gente? Me procura aí, clica em mim, que aí eu acho que vocês conseguem enxergar as duas coisas, tá? Então aqui, ó, esfenobasilar. Maravilha? Show de bola? Então, disfunções fisiológicas quer dizer que uma articulação, que um osso, alguma coisa, ela recebeu uma força excessiva e que aquela articulação ela vai se manter mais em flexão ou em extensão, certo? Então, ó, flexão da esfenobasilar, que é a junção do esfenoide com o occipital. É isso aqui que vai acontecer, ó. O occipital e o esfenoide desce. Concorda comigo? Estão lembrados disso?
a esfenobasilar vai subir, ó. Certo? Isso é uma flexão. Isso aqui é uma extensão. Tá? Maravilha? Então, às vezes, o teu paciente ele vai muito mais para a flexão do que para a extensão. Certo? Então, se você for lá fazer avaliações específicas da esfenobasilar, a sensação que você vai ter é que essa região ela faz muita flexão e não faz extensão. Tá? Ou o contrário também é verdadeiro. O paciente pode fazer muita extensão e não faz quase nada de flexão. Isso aqui foram forças excessivas que gerou disfunções no eixo fisiológico daquela articulação. Certo? Deu para entender isso? Deu para entender? Karine, vê aí, viu? E disfunções não fisiológicas são forças excessivas que foram impostas em alguma articulação, aqui a gente está falando da base do crânio, que fez com que aquela região da articulação se movimente em eixos que não fazem parte do movimento normal daquela articulação. Geralmente são alterações de compressão, ou seja, essa esfenobasilar está apertada, ou são movimentos de cisalhamento, que é isso aqui, ó, cisalhamento, certo? Ficou claro? Maravilha? Perfeito. Disfunções fisiológicas e não fisiológicas. Bora agora entender como é a disposição e a mecânica dessa nossa cabeça, para vocês entenderem e para vocês verem que é necessário desse conhecimento mais aprofundado para você não ficar insegura na prática clínica do tratamento lá das assimetrias e de outras alterações cranianas, certo? Então aqui, ó, foi o que eu falei para vocês, disfunções fisiológicas, tira foto disso. Tensões nos eixos rotacionais, ou seja, nos movimentos normais do nosso corpo, e disfunções não fisiológicas são tensões em compressão ou em cisalhamento, certo? Perfeito? Entenda que disfunções em eixos fisiológicos, ela é menos grave do que disfunções de cisalhamento e de compressão. Anota isso, que isso é importante, tá? Se você for lá avaliar o paciente de vocês e vocês verem que ele está em disfunções em eixos de movimento fisiológico, essa tensão ou essa disfunção no crânio desse paciente, ela é menos grave do que se fosse disfunções não fisiológicas. Certo? E aí, vamos entender agora esses eixos aqui da base do crânio do nosso paciente, porque são essas estruturas que vão fazer alterações em toda a cabeça do nosso paciente, tá? E que tem relação com assimetrias cranianas, mas com outras disfunções também. Primeiro, lesão de flexão, certo? Ou seja, a esfenobasilar, ó gente, esfenobasilar é a articulação aqui entre o esfenóide e o occipital, base do crânio do nosso paciente. Lesão em flexão é isso aqui, certo? Geralmente vão ser lesões de compensação. O que isso quer dizer? Teu paciente teve lá algumas alterações, disfunções no parto, disfunções no período gestacional, ou algum manejo dessa família em relação a esse bebê, certo? E causou compensações no corpo que podem ter gerado uma flexão exagerada da esfenobasilar, certo? Maravilha? E ela também pode ter relação com disfunções externas da dura mater. Ou seja, a dura mater tem uma ligação direta com os ossos da cabeça e essa região aqui de esfenobasilar, mas essas disfunções em eixos fisiológicos, ela também pode ter causas que não fazem parte da dura mater. Maravilha? Show de bola? E vocês podem usar esse conhecimento também como um prognóstico para você ter ideia se você vai precisar trabalhar mais essa região ou se você vai precisar trabalhar outras áreas do corpo, certo? Ou seja, se você faz lá 2 atendimentos, avaliou o seu paciente,
Você fez uma técnica lá para você conseguir avaliar esse esfenobasilar, para você ver esse movimento do occipital e do esfenoide. Aí você fez um atendimento hoje. Semana que vem esse paciente veio de novo para você. E se no terceiro atendimento essa lesão ainda continua, você vai entender, caramba, eu acho que eu preciso procurar essa disfunção em outra parte do corpo desse paciente. Não é mais aqui que eu preciso mexer, porque a lesão ainda está aqui. Entendeu? Olha como você pega esse pilar e você deixa a vida de vocês mais fáceis no atendimento de você. Então, a flexão, gente, de SEB é isso aqui que vai acontecer, tá? Então, o occipital desce, o esfenoide também, e vai acontecer essa abertura da esfenobasilar. A gente fala que ela vai subir, tá certo? Perfeito? Extensão de SEB vai ser ao contrário. Então, vai ser isso, ó. Extensão é isso aqui. Tá? Maravilha? Então, flexão, o occipital desceu, o esfenoide desceu, a esfenobasilar subiu. Ó, esfenobasilar subiu. Extensão é o contrário. Certo? Eixos fisiológicos, disfunções fisiológicas da base do crânio do seu paciente, que pode ter relação com a dura mater ou com outras disfunções em qualquer região do corpo do seu paciente. Certo? Aí a gente tem também a torção da esfenobasilar. Tá? A torção, gente, vai ser isso aqui, ó. O esfenoide vai rolar para um lado, o occipital vai rolar para o outro. Então, basicamente, a gente vai ver isso, ó. Certo? Ó, isso aqui. Ó. Maravilha? Isso é uma torção do esfenobasilar. A origem, geralmente, dessas disfunções estão externas à dura mater. Geralmente são lesões traumáticas, tá? E anota isso, ela é mais grave do que a flexão e a extensão. Muito mais grave. Certo? Quais são as consequências dessa disfunção de esfenobasilar no sistema craniano do seu paciente? Vai causar disfunção no osso temporal, porque pela rotação, ó, pela torção, vai comprimir mais um temporal. Certo? Às vezes é isso aqui que está causando também a inclinação daquele teu paciente com torcicolo congênito, que fica assim, ó, inclinado. Certo? Isso pode ser a causa das escolioses lá no futuro. E isso vai ter problema também. Essa disfunção pode dar problema no seu paciente em relação ao oculomotor, os nervos lá relacionados aos músculos relacionados à nossa visão. Por quê? Porque o esfenoide, como é um dos principais ossos que estão em tensão, é entre o esfenoide, dentro do esfenoide, que passa todos os nervinhos que têm a função visual nossa. Certo? Maravilha? Aí, meu Deus, Ícaro, eu não estou entendendo, é para frente, é para trás, é para baixo, é para cima, a esfenobasilar sobe, a esfenobasilar desce, misericórdia, tô ficando maluca, né? Gente, torção, quem aqui já andou de Kombi? Certo? Lana tem cara de muito novinha, acho que ela não conheceu Kombi na vida dela, certo? Gente, a torção da esfenobasilar vai ser igual o volante de uma Kombi. O volante de um carro normal não é assim para cima, eu estou segurando esse volante assim. A torção de esfenobasilar não é assim, é para frente. É isso aqui, ó, volante de uma Kombi. Certo? Maravilha? Tá vendo como eu gosto de facilitar a vida de vocês? Meu Deus do céu. Não tem um professor melhor que facilita a vida, tá? Então, ó, bota aí, volante da Kombi, a torção, ó, da esfenobasilar, é isso aqui, ó, certo? Perfeito? Agora, a gente vai ter a inclinação lateral. Significância clínica dessa inclinação lateral da esfenobasilar. Ela é maior do que a torção, ou seja, ela é mais grave do que a torção. Certo? Ela é mais grave do que o volante da Kombi. Tá?
Quais são as consequências da inclinação lateral? O paciente pode ter problemas endócrinos. Aqui o que eu estou falando para vocês é possibilidades, tá? Possibilidades. Não vá pegar para uma mãe e dizer bem assim, ó, mãe, ele está com uma torção no crânio, acho que é por isso que ele está com esse problema hormonal. Não. Possibilidades. Teu paciente vai ter problemas endócrinos e alergias e problema de ATM. Por quê? Porque o movimento da esfenobasilar na inclinação lateral é isso aqui, ó. É essa inclinação aqui, é uma compressão de um lado e uma abertura de outro, ó. É isso aqui, certo? Então, um lado vai ficar comprimido e o outro vai abrir. Por que esse paciente pode ter problemas endócrinos? Por conta da célula túrcica, que fica aqui, a hipófise, que é responsável lá pela toda a questão hormonal do nosso corpo. Maravilha? Aí, meu Deus, Ícaro, eu não estou entendendo mais nada, é mais uma disfunção. Meu Deus! Volante da Kombi é a torção, a inclinação lateral vai ser uma gangorra. Ó, quem já brincou de gangorra? Tá? Perfeito? Show de bola? Deu para entender? Gangorra. Maravilha. Aí a gente agora tem o estiramento lateral ou deslizamento dessa base do crânio, ou seja, da esfenobasilar. A origem primária disso tudo vai ser o sistema meníngeo, ou seja, a dura mater, ela está intimamente relacionada com esse tipo de alteração do seu paciente, certo? E principalmente a dura mater intracraniana também. Então, o deslizamento vai ser isso aqui, ó. É como se o esfenoide fosse para um lado e o occipital para o outro, certo? O paciente também vai ter pode ter desordens endócrinas, problemas na coordenação oculomotora por conta dos nervos que passam lá dentro do esfenoide, problemas de leitura. Por que problemas de leitura? Porque vai estar relacionado com o esfenoide faz parte dos nervos que controlam a nossa visão e o paciente pode ter problema para aprender a ler, alguma coisa do tipo, certo? Ela é uma lesão traumática que pode ser lá desde o período intrauterino ou do parto, certo? Meu Deus, Ícaro, não estou entendendo mais nada, é muita disfunção. Estiramento lateral é igual a uma máquina de escrever. Quem é aqui dos anos 90, milênio, ó, escrevia lá na máquina, aí ela chegava no limite, a gente tinha que fazer isso aqui, ó, empurrar ela para o lado e digitava de novo, aí ela ia voltando. Estiramento lateral é igual a uma máquina de escrever. Olha que maravilha. Certo? Deu para entender? Perfeito? Aí a gente agora tem o estiramento vertical. O estiramento vertical, ele é nomeado pelo esfenoide, que vai estar superior ou inferior ao occipital. Então, aqui é o esfenoide, aqui é o occipital. O estiramento vertical, ele vai ser nomeado porque o esfenoide está acima do occipital ou ele vai estar abaixo do occipital. Certo? Maravilha? A origem primária dessas disfunções é o sistema de dura mater, são as meninges intracranianas e ela também é uma lesão traumática. Ou seja, teve uma força traumática ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Certo? Qual é a lesão que vocês pensam aí, vem na cabeça de vocês para fazer essa tração e fazer essa força de baixo para cima na vida de um bebê? Bota aí no chat. Desirê, as melhores referências, tá vendo? Para vocês não esquecerem mais nunca. Parte cesárea, gente. Pode ser uma força de baixo para cima, então pode causar. Que interessante. A disfunção da base do crânio do paciente de vocês pode ter relação com o formato da cabeça dele. Ó, um estiramento vertical superior, o paciente vai ter mais ou menos esse formato de cabeça aqui.
essa testinha bem proeminente, certo? Essa cabecinha mais longa. Já uma pessoa que tem um estiramento vertical inferior, vai ser essa testa mais lisa, assim, ó, parece um escorregador. Quem nunca pegou um paciente que tem uma cabeça parecida com essa aqui? Certo? Entende que existem disfunções que vão além das assimetrias convencionais que a gente trata? Esse paciente vai adiantar tratar a torcicola e fazer reposicionamento? Sou uma dessa criatura, ó, minha testa. Certo? Eu tenho um estiramento vertical inferior. Me lasquei, não tinha ninguém para me atender. Então, gente, esse terceiro pilar, que é o raciocínio da disfunção craniana, é importante. Ó, e tudo isso aqui que eu falei para vocês, eu falei da esfenobasilar, mas tem esse raciocínio para todo o resto das estruturas da nossa cabeça. É importante vocês entenderem esses mecanismos traumáticos, para você entender possivelmente de onde veio, o porquê esse crânio está daquela forma, para escolher a técnica correta, certo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que disfunções cranianas é muito além do que plaicefalia, dólico e braxicefalia. Muito além. E é por isso que vocês se deparam, às vezes, com as cabeças esquisitas e ficam meio sem saber o que é que está acontecendo. Ou o paciente não responde àquela sua técnica. É por conta desse pilar que a gente precisa se aprofundar, entender melhor sobre isso. Tá? Então, eu trouxe esse apanhado aqui para vocês. Existe, lógico, muito mais do que isso aqui, né? A gente não consegue falar, senão eu passar a noite inteira aqui, mas eu trouxe esse apanhado geral só para vocês entenderem que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Tá? Maravilha? E aí, gente, o quarto pilar é o nosso toque, porque ainda tem criatura nesse mundo que acha que terapia manual não funciona, que o toque sutil não funciona. Será mesmo que não funciona? Será que o nosso toque ele está relacionado só em liberar uma restrição e que precisa fazer um toque mais forte para conseguir liberar essas estruturas? As famosas aí liberações miofasciais, eu nunca acreditei nisso. Eu sempre fui o adepto ao toque sutil suave, que é esse toque clínico avançado no crânio. Essas técnicas mais especiais no sistema crânio-sacral, no sistema craniano do paciente, nessas estruturas específicas que eu falei para vocês, da esfenobasilar, por exemplo, isso só responde com toque sutil. Não responde com toque forte. Certo? Será que tem, então, comprovação científica do nosso toque sutil e suave? Claro que tem. Olha esse estudo aqui que maravilhoso. Esse estudo é um dos clássicos aí dessa pesquisadora, a Helena, que ela fala sobre a mecanotransdução, né, que é a resposta dos fibroblastos ao estiramento tecidual. Lembra que às vezes eu falo para vocês bem assim, ó, eu quero tratar lá a base do crânio, então eu mexo aqui nessa estrutura que essa tensão vai causar essa mecanotransdução até chegar lá naquela estrutura que eu quero tratar. Eu falo muito isso para vocês, né? Olha esse artigo, fala sobre isso, né? Qual é esse efeito que a nossa técnica causa no corpo do nosso paciente? Então, a gente consegue, através desse estiramento, ter uma resposta ali, a partir dessa mecanotransdução, vai ter essa resposta dos fibroblastos, né? Através desse estiramento tecidual. É frequentemente citado para a gente fundamentar esses estímulos mecânicos que são capazes aí de induzir essa reorganização do citoesqueleto, dos fibroblastos, que são as células ali que tem na fáscia, né? Que é o tecido que a gente trabalha muito. E isso faz com que a gente consiga modificar essa sua morfologia do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o quê? Fáscia, colágeno, elastina, substância matriz. Tá? Então, esse estudo fala, ele começa a trazer para a gente que o nosso toque consegue ter toda essa cascata biológica do nosso paciente. Então, ó, os fibroblastos presentes no tecido conjuntivo, eles vão responder dinamicamente aos estímulos que a gente faz, através das nossas técnicas, que vai alterar essa morfologia através desses mecanismos que são dependentes do citoesqueleto. Ou seja, essas adaptações vão sugerir que forças mecânicas aplicadas no tecido conjuntivo vão ser capazes de desencadear todas essas respostas a nível celular que a gente consegue mensurar, gente. Tem estudo científico falando do nosso toque, da terapia manual.
não é vozes da nossa cabeça, certo? Então, a gente consegue concluir com essa literatura, né, que a nossa técnica de terapia manual vai causar um efeito de mecanotransdução, ou seja, eu não preciso tocar no lugar que eu quero tratar para eu conseguir gerar efeito naquela estrutura. É por isso que eu consigo tratar a dura mater sem tocar na dura mater propriamente dita. Eu vou usar os ossos como alavanca, certo? Essa terapia manual vai causar essa adaptação na fáscia, e isso vai ter respostas lá dos fibroblastos a esse estresse que a gente fez através da nossa técnica. E isso vai ter mudanças celulares induzidas pela terapia manual. Maravilha? Deu para entender? Então, olha só esses 4 pilares que eu sempre falo para vocês, que são essenciais para a gente gerar resultado. Tem literatura científica dando aí respaldo para a gente, certo? Então, bora lá entender o que foi que a gente viu um pouquinho hoje, que as disfunções cranianas, ela vai muito além das assimetrias. Ficou claro isso para vocês? Deu para entender que a cabeça não é só placencefalia, braquidolicocefalia, certo? E que esses 4 pilares é essencial para você ter essa segurança nas disfunções cranianas, porque você vai entender mais profundamente sobre esse crânio, vai entender o que é que está acontecendo com ele, vai entender o que é que precisa ser feito, de onde é que está vindo essas alterações, certo? Maravilha? Ficou claro? Vou abrir para pergunta daqui a pouco, tá certo? Fiquem tranquilos. Tá? E aí, eu não. Ana, aula maravilhosa hoje. Vocês já gostaram até aqui? Quem aqui achou que já fez diferença na vida de vocês? Deu para dar uma clareada, né? Aula perfeita. Ah, que maravilha. Muito fácil, muito bom. Que bom. Pois é isso que eu queria falar com vocês. A gente não consegue, eu não consigo me aprofundar nessa aula só, porque, gente, aquilo que eu falei, o buraco é muito mais embaixo. Perdão. O buraco é muito mais embaixo. Tem muito mais coisa para a gente estudar. Tem muito mais coisa para a gente se aprofundar. Tem muito mais alterações mecânicas no crânio, né? E cada cabeça vai responder de uma forma, certo? Eu não consigo me aprofundar, senão eu ia passar aqui uma semana falando com vocês. Uma semana falando com vocês. Então é por isso que a gente criou, e eu criei esse meu curso aqui, que é só de crânio, que é o curso Crânio 2.0. Então, aqui foi um apanhadozinho geral, um resuminho de uma aula que eu fiz lá para vocês de esfeno basilar, e eu quis trazer para vocês, certo? Vocês entenderem um pouquinho sobre essa formação do Crânio 2.0, certo? Ah, e aí, deixa eu mostrar para vocês para quem é esse nosso curso, certo? Então, vai ser, lógico, fisioterapeutas e osteopatas, tá? Que já atendem bebês, mas que desejam também começar a atender bebês, que se sentem inseguros. Então, se você está ali já atendendo, mas tem muita insegurança clínica ainda, diante de muitos casos, o Crânio 2.0 é para vocês, e vocês vão entender o porquê disso. E se você quer ampliar, né, aí a sua autoridade, gerar mais resultado, com certeza o Crânio 2.0 vai ser para você também. Então, deixa eu mostrar para vocês quais são os nossos conteúdos programáticos para você entender a profundidade dessa formação. Primeiro módulo, a gente trouxe essa clareza clínica para vocês. Então, a gente vai falar sobre os nossos princípios, né? Mais ou menos como é que a gente raciocina. A gente vai falar sobre a comunicação clínica com os pais e com o bebê. A gente vai falar sobre esse modelo do McLean na prática clínica pediátrica, que é uma forma de entender sobre o sistema nervoso do nosso paciente. Na aula 4, a gente vai falar sobre regulação do sistema reticular de alarme, certo? Na aula 5, a gente vai falar sobre a gestão de situações difíceis que vão chegar ali no seu consultório desses pacientes. Na aula 6, a gente vai criar um protocolo de organização sensorial desse paciente, porque ele não vai aceitar o toque se ele estiver desorganizado.
No nosso módulo 2, a gente trouxe o raciocínio anatômico do crânio do paciente pediátrico. Então, a gente vai falar sobre formação do crânio, sobre os centros de ossificação, sobre a anatomia do crânio aplicada ao diagnóstico, então entender sobre fontanelas, suturas e ossos. Deu para vocês entenderem com esses pilares mais ou menos como faz diferença no raciocínio clínico, né? É mais ou menos isso que a gente se aprofunda aqui. A gente vai entender sobre essa biomecânica do crânio, que foi isso que eu falei agora da esfenobasilar, mas a gente vai entender sobre os ossos de uma forma geral do crânio. A gente vai falar um pouquinho sobre as disfunções cranianas, o porquê elas acontecem, quais são os mecanismos de trauma, para você entender o que é que aconteceu com aquela criatura, certo? No módulo 3, a gente vai começar a estudar essa análise funcional aí. Então, a gente vai falar sobre as assimetrias cranianas sinostóticas e não sinostóticas. A gente vai falar sobre as assimetrias de crânio-estenose, né? Tudo que você precisa saber, qual é o exame que você deve pedir, para quem você deve encaminhar, como você diferencia uma alteração de crânio-estenose de uma disfunção posicional. A gente vai falar sobre a plagicefalia braquidólico, lógico. A gente vai falar sobre as assimetrias mistas. A gente vai falar sobre a avaliação dessas assimetrias. Vamos ter uma aula só de craniometria também, dando todos os macetes para vocês se sentirem cada vez mais seguras para avaliar o crânio do paciente. A gente vai falar sobre a SBR, que é a Sideman Rotation, que é mais ou menos essa mecânica lá da esfenobasilar, e que muitas vezes é ela que chega no seu consultório e não uma plagiocefalia posicional, e são tratamentos diferentes. A gente vai falar sobre cefalohematoma, bossa e raciocínio clínico delas, o porquê elas acontecem e o que você deve fazer. A gente vai falar sobre as fontanelas, abaladas, deprimidas, quais são os raciocínios clínicos que trazem para você entender sobre essa disfunção e como você tratar. A gente vai falar sobre sobreposição de sutura. No módulo 4, a gente vai trabalhar, né, sobre esse toque clínico avançado, né, no seu paciente. Então, a gente vai falar sobre o TGCP, que não é o TGPP, é outra coisa, que são as técnicas globais do crânio. O que é que você pode fazer com qualquer paciente que chegou com disfunções cranianas, aquela técnica coringa, para você já gerar resultados ali nele. Na aula 2, a gente vai falar sobre técnicas específicas e avançadas de todas as estruturas do crânio. Então, por exemplo, fontanelas, suturas, occipital, frontal, temporal, parietais, certo? Então, a gente vai ter técnicas específicas para cada uma dessas alterações. Maravilha? No módulo 5, a gente já vai ter uma intervenção direcionada para cada disfunção. O que isso quer dizer? Como é que você vai escolher a técnica certa para cada caso que vai chegar lá no seu consultório? Então, chegou uma plagicefalia, quais são as técnicas coringas que eu não posso deixar de fazer nesse caso? Entendeu? Puxando todos os pilares que eu trouxe para vocês. Pegando a anatomia, entendendo a biomecânica, entendendo a disfunção, e aí trazendo sugestões de protocolo, de técnica para você aplicar. Na plágio, na braque, na dólico, tá? Na aula 5, a gente vai falar sobre essas assimetrias mistas. Na aula 6, a gente vai falar sobre as alterações de esfenobasilar, certo? Na aula 7, a gente vai falar sobre o cefalohematoma, sobre a bossa e sobre sobreposições ósseas, tá? De suturas. Então, como é que você trata um cefalohematoma? Como é que você trata a bossa? Existe um raciocínio clínico atrás disso, né? Maravilha? No módulo 6, a gente vai falar sobre órteses cranianas. Então, eu vi que isso é um problema na vida de vocês. Vocês não entendem, de fato, como é que indica, o porquê indica, qual indicar, qual é a melhor do mercado. Então, vai ter aula só das órteses que existem no mercado brasileiro. Qual é a diferença de cada uma? O porquê você indicar uma e outra não, certo? Quais são os cuidados essenciais que, se o paciente estiver usando órtese, você deve ter com ele? Pode tirar, faz fisioterapia com órtese, não faz, certo? Então, a gente vai tratar tudo isso com vocês. Espera o tratamento, indica, não indica, até onde você pode ir em relação ao tratamento com terapia manual, até quando você pode indicar a órtese craniana, certo?
Na aula 5, a gente vai falar da atuação do fisioterapeuta durante o tratamento aí com órtese craniana. Qual é o seu papel em relação àquele paciente que já está usando órtese craniana? Você faz fisioterapia motora, você faz terapia manual. Se for fazer terapia manual, por quê? Tem literatura científica falando sobre isso, a gente vai trazer, tá? Maravilha? Módulo 7, a gente vai falar otimizando a sua alta, né? Então, eu vejo que vocês têm muitas dúvidas em relação, meu Deus, eu dou alta ou espero? Ícaro, o paciente tem uma assimetria mista, o CV aí veio para cá, o CI vai para cá, eu espero, não espero, espero mais um pouco, já posso dar alta, não dou. Vocês têm muita essa dúvida. Então, quais foram esses critérios reais, né? Quais são esses critérios para a evolução clínica? Você pode esperar mais um pouco, você já indica a órtese, você já pode dar alta. Quando é que você reavalia, certo? Quantos atendimentos são necessários em relação a esse paciente? Quais são os critérios dessa alta segura? Será que esse paciente pode ter piora dessa assimetria? Será que eu posso só dar alta para ela e não dou mais orientação nenhuma? Que já aconteceu, o paciente deu dar alta e ele voltar no mês seguinte e a assimetria piorou. Já aconteceu isso com vocês? Alguém aqui já teve em casa assim? Já aconteceu comigo, certo? Aula 5, como você vai garantir esses resultados consistentes, tá? Ao longo do tratamento. Na aula 6, os erros que vão atrasar essa sua evolução com esse seu paciente. Esse aqui é o nosso módulo 7, certo? Então, depois desses 7... Gente, vocês estão entendendo que são 7 módulos só de crânio? A gente tem 8 módulos do TEMAP falando sobre tudo. Aqui são 7 módulos só de crânio. Só de crânio. Vocês entenderem que o buraco é mais embaixo, tá? Que a gente vai se, de fato, aprofundar no sistema craniano. Então, depois de tudo isso, você com certeza vai ter segurança e vai gerar resultado em todas as assimetrias cranianas, mas você não vai ter medo mais das cranioestenoses, porque você vai saber avaliar. Você não vai ter medo mais daquelas alterações da SEB, que é aquelas assimetria malucona lá, vocês vão entender o que é que está acontecendo. Vocês vão saber tratar o cefalohematoma, vocês vão ter mais segurança para indicar e acompanhar os pacientes que precisam de órtese ou já estão usando órtese. Vocês vão saber trabalhar as sobreposições de sutura, vocês vão entender sobre as fontanelas, vão saber trabalhar também a bossa, certo? O que é que tem, além de todas essas aulas? Lógico, suporte, tá? Então, você vai ter lá um espaço para colocar a sua dúvida, abaixo de cada aula, vocês já vão colocar a dúvida de vocês, e aí a gente vai respondendo, certo? Então, aqui, ó, a gente coloca, vocês podem colocar o comentário, né? Das dúvidas daquela aula específica, certo? E espaço para caso clínico, né? Então, além de tudo isso, de vocês comentarem as dúvidas das aulas, também vai ter espaço ali para você discutir caso clínico com a gente. Então, traz lá um caso, a gente vai discutindo e vai dando orientação. Maravilha? Tirar dúvidas de vocês e maravilha. Mas, eu sempre falo que passarinho que chega primeiro bebe água limpa, né? Então, a gente tem bônus para vocês específicos que estão aqui ao vivo comigo. Quais são esses bônus? A gente vai ter encontros do crânio, tá? É diferente lá do TEMAP, são encontros do crânio 2.0. A gente vai ter 6 encontros para a gente tirar dúvida, discutir caso clínico, debater temas específicos. A gravação desses encontros vai ficar disponível para vocês na plataforma, né? E vocês não perdem. Não consegui assistir ao vivo, não tem problema, tá? A gente também, Ícaro, eu ainda não trato, eu ainda tenho problema de ter essa sensibilidade palpatória, certo? A gente vai fazer esse treinamento de como você ativar essa sensibilidade palpatória aqui dentro do crânio 2.0, agora direcionada, né, para esse sistema craniano, para você ter mais segurança e melhorar essa sensibilidade palpatória. E olha que maravilha, vocês vão ter material de apoio, tá? Então, vocês vão poder imprimir o material de apoio e assistir a aula e ir escrevendo. Porque quem é das antigas aqui, que nem eu, que só estudo escrevendo, eu só estudo escrevendo. Então, a gente criou um material de apoio para vocês, de todas as aulas vão ter, certo? Então, vai ter todo o material maravilhoso para vocês irem anotando. Olha só como ficou legal o nosso material, como está ficando legal.
Então, ó, todos com espaço para vocês irem assistindo a aula e, ó, e anotando direitinho, ficar a apostilinha bonitinha aí para vocês. Tá certo? A gente também vai ter um módulo com os artigos de apoio, por exemplo, esses que eu comentei aqui nessa aula, vocês, sei lá, mandar para um colega, ou produzir conteúdo, ou ter mais segurança no que você está fazendo, a gente vai disponibilizar lá para vocês também, tá? Vai ter certificado de carga horária de 60 horas aula e novidade. A gente já está em processo de validação para o certificado de reconhecimento pelo MEC, tá? Então, o certificado do Crânio 2.0, a gente já está em reunião com a faculdade, né, fazendo toda a tramitação para o certificado de vocês ter reconhecimento pelo MEC, tá certo? Tá, então assim, gente, se eu fosse cobrar por tudo isso aqui, é facilmente 10 mil. Vamos fazer uns cursos aí que tem de 3 dias de um final de semana, quanto é que vocês pagam, né? E não tem acompanhamento, não tem suporte, não tem nada. É fácil isso. Mas, como vocês sabem, eu gosto de ajudar. O preço original do Crânio 2.0 é isso aqui, 2.2997. O Crânio 2.0, a gente falou no ano passado deles, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, fiquem em paz. Certo? Fiquem tranquilos. A gente vai ter uma oferta exclusiva, vai ser só 12 vezes de R$ 206,54 ou à vista R$ 1.997. A compra, como vocês sabem, 100% segura, porque vai ser lá pela plataforma da Hotmart. Vocês vão ter acesso imediato, já tem muitas aulas gravadas. Eu acho que desde... Já tem 2 módulos gravados, toda semana a gente está gravando e editando e já postando direitinho lá para vocês. Acho que Desirê já começou a assistir, né? Desirê, Júlio. Se foi, fala aí, Desirê, para a galera, o que é que tu está achando das aulas. O pagamento pode ser cartão, 2 cartões, Pix ou boleto, certo? Maravilha? Mas, atenção, só vai ser 50 vagas para essa turma.